Olá, boa noite. Bom, aqui é Rita, né, do Botanicar, e hoje teremos um convidado muito especial, né, que é o professor Rodrigo, da Universidade Estadual de Roraima. E ele vai falar um pouco do trabalho dele em educação, né? É um professor que tem... Ih, já entrou, oba! Ei, mas cadê? Não estou vendo. Não estou vendo o Rodrigo. Então, o Rodrigo vai explicar para a gente sobre o trabalho dele. Ele é um professor que dá aula lá na Universidade de Roraima e que além de fez mestrado em botânica, né, botânico, trabalhando com etnobotânica, ele fez um mestrado lá em Pernambuco, fez o doutorado no IMPA, e além de todas as habilidades, né, um professor com uma ampla formação, faz cursos, dá cursos, palestras sobre educação, ele também escreve cordel, né? E ele tem, assim, sei lá, uns 80 já publicados, e ele teve essa feliz ideia, né, de fazer uma conjugação, né, da botânica com o cordel. Olha, o trabalho dele é muito bonito. Já, assim, já é emocionante só quando você vê a dedicatória, quando começa a, a, a introdução, né? Poxa, é super emocionante. É uma pessoa que trabalha com educação e que é muito engajado com a educação. E que vê a educação como um elemento transformador. Deixa eu ver se eu consigo aqui acrescentá-lo, porque eu já fiz aqui, mas eu não estou conseguindo. Olá! Olá, tudo bem? Boa noite. Tá meio escuro Boa aqui, noite. né, pra mim? Ver se eu ajeito aqui. Eu acho que é a iluminação aqui da minha casa mesmo. Tá meio Deixa eu ver se eu escuro, mas dá pra ver legal, Tá tranquilo, né? legal. Beleza. Desculpa, eu comecei a falar porque eu não te vi, eu falei assim, caramba, eu vou começar a falar, até ele aparecer. Mas eu Sem achei bronca, muito tranquilo. legal, assim, achei super bonito. E curioso, né, que tem uma amiga minha que é professora também aqui da UERJ, né, do Rio de Janeiro, Uhum. e ela tinha me mandado o PDF do cordel, mas eu já conhecia, né? Eu achei super interessante, assim, mas eu não consegui conversar com ela, e depois eu converso e te falo o que ela achou Tá legal, tá legal. do cordel. E aí, conta pra gente, Rodrigo, como é que surgiu, quando você começou a criar os cordéis, como você fez essa junção da botânica com o cordel, porque é bem interessante, né? A ideia. Eu achei muito maneiro. É musical, né? Eu achei muito legal. É sim, é uma música, né? O cordel é uma música que foi colocada no papel. Né? Para começar essa história, assim, eu vou ter que contar de onde eu vim, né? Que eu sou pernambucano, tá o quadrinho ali em cima, né? Com a bandeira de Pernambuco. Eu li. Mas eu não sou recifense, eu sou do interior, tá? Eu sou de uma cidadezinha chamada Glória do Goitá e nasci na cidade do lado, que é maior, que é Vitória de Santo Antão, que é uma cidade muito mais conhecida que Glória do Goitá, né? Vitória de Santo Antão é onde nasceu Osman Lins, o escritor Osman Lins, que escreveu Lisbela e o Prisioneiro, né? Tanto é que a história de Lisbela e o Prisioneiro se passa na cidade de Vitória de Santo Antão, né? Tem uma cena do filme que o Selton Mello fala, né? Povo de Vitória de Santo Antão. Essa é a minha cidade, foi onde eu nasci, mas eu me considero da cidade vizinha, Glória do Goitá, que tem cerca de 30 mil habitantes, a cidade da minha mãe, e onde eu passei a maior parte da minha vida quando eu morava lá em Pernambuco, né? E vim para Roraima faz 15 anos agora, em março, cheguei aqui em 2006, e só fui aprender a trabalhar com cordel 2 anos depois de estar aqui já. Eu recebi a visita. Que legal!
Então, ou seja, eu não aprendi lá em Pernambuco, eu aprendi aqui em Roraima já, né? Tem até uns amigos aqui que brincam, então você é cordelista aqui de Roraima, não é de Pernambuco, você começou a fazer aqui. Faz sentido. Não é verdade, você já tinha... É igual você, aquela introdução que eu achei muito bonita, né? Que fala que a botânica tem que estar dentro da gente. Eu não sei exatamente as palavras, mas eu achei tão bonita. E eu acho que é isso, né? Acho que a história está dentro da gente, né? Você só... Eu acho que o distanciamento talvez tenha feito aflorar, não sei, né? Essa coisa da botânica estar dentro da gente, eu acho que eu estava citando... na introdução do livro, né? Na abertura, você citou não esqueci o nome do... É o Marco Aurélio. Isso. O cordelista Marco Aurélio. Para mim, o Marco Aurélio hoje é um dos maiores cordelistas do Brasil, pesquisador, né? É quase um Câmara Cascudo da nossa atualidade, né? Câmara Cascudo foi aquele grande pesquisador da cultura brasileira há quase 100 anos, né? Isso. Acho que Mário de Andrade conviveu com o Câmara Cascudo quando Mário de Andrade começa a sua epopeia pelo Brasil, né? A fim de registrar também a cultura. E vem aqui para a Amazônia, e é ele que descobre o Macunaíma, que virou o Macunaíma. Que eu falei do Macunaíma porque o Macunaíma é o símbolo aqui de Roraima, né? A entidade do Macunaíma, ele é um deus na etnia Macuxi, Taurepang e outras aqui, né? Que provavelmente habita o Monte Roraima, né? Então, legal. Sim, voltando. A fala do Marco Aurélio era o seguinte... É uma fala que eu até lembro de uma fala do meu avô lá em Glória do Goitá, né? Meu avô era poeta popular também, entre várias coisas que ele já fez da vida. Hoje ele tem 104 anos. Foi até vacinado semana passada pela Covid. Obrigado, Prefeitura de Glória do Goitá. Meu avô foi um dos primeiros a receber a vacina, né, da Covid. Graças. Que ele fala assim, antigamente... hoje o que a gente fala de cultura lá em Pernambuco, né, o maracatu, o próprio cordel, frevo, mamulengo, Glória do Goitá é a cidade do mamulengo, né, minha terra lá. E outras manifestações culturais, o cavalo marinho, né, que também tem Glória do Goitá, era brincadeira de todo mundo, meu avô falava isso. Né? Era brincadeira de todo mundo. Hoje as pessoas dizem que é cultura, né? Eles que criaram essa palavra. Meu avô falava isso, é brincadeira de todo mundo fazia isso, né? Então eu tenho bisavós que tinha o maracatu, ele patrocinava um mamulengo, um maracatu, né? Para as pessoas brincarem, né? O próprio carnaval nasce assim também, né? Muito da cultura europeia, exatamente. Com a cultura africana e indígena também, né? Indígena também, sim, porque nós nós temos influência de todos os lados, né? Eu acho que isso é o bacana, né? Eu adoro, assim, a cultura brasileira, eu acho que, assim, isso é uma coisa, o cordel me inspirou bastante, assim, quando eu comecei a ler, eu falei assim, caramba, né? Que ideia sensacional, mas como você pensou, então, de casar essas duas coisas, assim? Conta aí pra gente. Pronto, é justamente nessa ideia também, já que tudo é vida, né? Que é a brincadeira de todo mundo, o Marco Aurélio fala isso, o que a gente hoje tem por folclore, as pessoas antigamente tinham por vida. Né? Era a vida, né? Era a diversão, o dia a dia mesmo. O cordel, quando o Leandro Gomes de Barros, né, ele cria o formato do cordel brasileiro, eu tenho aqui um do Chico Mendes, que eu gosto muito desse cordel, né? Temas ambientais, que esse formatinho de livrinho é do Leandro Gomes de Barros, é um paraibano que criou esse formato. Então, era uma coisa cotidiana, era a vida dele, ele vivia disso, ele vivia de vender isso, e vários outros vieram depois dele, né, para isso. Né? Então, são coisas nossas, né? Coisas do nosso dia a dia. Então, cordel é uma coisa nossa, onde não tinha jornal, tinha cordel, onde não tinha cartilha, tinha cordel. Então, é mais ou menos nessa pegada, nessa ideia. Poxa, se antigamente tinha-se alfabetização por meio do cordel. Então, eu posso tentar fazer alguma coisa dentro da ideia da botânica, né? Eu estava tentando, na verdade, era unir o cordel para o meu trabalho. Tá? Então, mas usando com seus alunos mesmo? Com alunos de graduação? A gente usou, treina, tenta usar, né? Muitos se identificam assim. Logo a primeira edição, que é essa aqui, foi em 2013, a gente usou bem mais. Foi o primeiro? 2013 foi o primeiro? Foi a primeira edição, essa aqui.
Tá, e ele tinha Então, tem todos os mesmos capítulos, né, que tem nesse, ou ele foi isso. crescendo? Ah, Mesma ideia de capítulo, mesma ideia de capítulo. aham. Tem algumas estrofes a mais na segunda edição e tem os desenhos que o William, né, a gente, na segunda edição somos dois autores, né, o cordelista e o desenhista, o ilustrador. Desenhista, eu vi. Na primeira foi só eu, né, e aí o William dá esse enriquecimento na segunda edição, né, e aí eu acho que abrilhanta muito a segunda edição. E a gente, nesse momento, na segunda edição, a gente está no trabalho de divulgação, né, eu tô semana sim, semana não, eu dou uma cutucada aqui no Instagram para divulgar, para a gente começar a trabalhar. Na primeira edição, logo no lançamento, a gente trabalhou muito ele, assim, as pessoas me procuravam muito também, né? Teve 600 exemplares, né, publicados. Foi Ele saiu editado impresso, pela não universidade, saiu. né? Foi editado Isso, pela pela... universidade. Isso. E a gente trabalhou mais, distribui muito. Eu estava fazendo doutorado ainda em botânica, então lá no INPA eu distribuí muito com os colegas lá, professores, colegas de curso, né, tudo mais. Então teve uma receptividade muito boa. Minha co-orientadora na época, a professora Veridiana lá da UFAM, ela utilizou o cordel. Ela usou? Na UFAM, na graduação. Na graduação. Isso. Quando eu retornei à universidade, a gente ainda tinha exemplares e eu trabalhei com uma turma e fiz avaliação do texto, né? Trabalhei alguns textos para eles interpretarem e também trabalhei textos para o livro de forma geral, né? Uma análise geral, para ver o que é que dizia cada um, se abrangia o conteúdo na opinião dos alunos. E achei fantástico, assim, os alunos apontaram pontos positivos quanto também pontos negativos, né? Tudo isso eu fui anotando. Essa edição aqui é minha mesmo, privada, eu botei um aspirão nela porque eu fui riscando o livro inteiro, né? O que estava errado, o que era para melhorar. O que você, de acordo com as críticas, segundo as críticas dos alunos, positivas ou negativas, você foi adaptando e melhorou o seu cordel botânico. Isso, nessa ideia, nessa pegada, nessa ideia. Mas tenho certeza que essa segunda edição, que esta semana agora está na gráfica, né? Eu acredito que até segunda, terça-feira a gente vai ter o livro em mãos, mas acredito também que vai acontecer falhas, né, no texto, vai acontecer indicações no desenho, quem sabe, coisas que a gente como autor, tanto eu quanto ele, às vezes passa mesmo, né? Não tem também por que a gente se crucificar por isso, né? E a gente espera isso também, que colegas botânicos, né, aqui no Instagram, por e-mail que a gente deixou lá no e-mail e outras redes sociais, no ResearchGate eu botei lá, né, consegui abranger mais pessoas, porque a ideia é divulgar agora. Receber também um feedback, né, dizer assim, Rodrigo, achei um erro no teu livro, né? Tá ali na página tal, tá errado isso aqui. Massa, cara, estamos aqui para isso, né? Eu já recebi e-mails parabenizando, já uns 3 e-mails parabenizando. Recebi um contato da professora Rafaela Cardoso, do mestrado profissional em ensino de biologia, da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela vai usar com a mestranda dela, né? A mestranda dela vai utilizar a segunda edição. Vai ser o objeto de estudo, né? De estudo. Dela lá. De estudo. Isso. Ela vai trabalhar o livro. Pode falar. Tá, desculpa. A Rose perguntou se a primeira edição tinha desenhos. Eu ia perguntar isso também. Você fez desenhos? Tinha desenho sim, mas foi eu mesmo que fiz. E era um desenho muito simples, né? Eu dizia para as pessoas, é o desenho que eu faço no quadro, eu fiz no caderno, pro livro, né? Então foi nessa ideia, assim. Então tem uns bem simples, o William estudou muito para fazer os desenhos, tá? Mas alguns deles o William pegou e deu o tapa no visual, né? Como ele mesmo diz, assim. Pegou um desenho e transformou aquele desenho, né? Mas mais ou menos nessa ideia. Então os desenhos são muito simples também. Na primeira edição também ocorreram erros, né? Eu coloquei um desenho no lugar errado, com o nome errado. Acontece, né? E a gente tentou melhorar nessa segunda edição, que já fazia uns 7 anos, né? Foi em novembro que a gente lançou na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
E a primeira edição também foi bancada pelo projeto da Semana Nacional. Uhum. E 7 anos foi um tempo bom, assim, para a gente aprender muita coisa também, né? Do que a gente podia fazer para melhorar o material. E espero que essa segunda edição traga bons frutos também, mas também traga críticas, né? Indicações de melhora, entre outras coisas. Mas me diga uma coisa, o cordel, assim, eu penso, né? Você que da educação, você quer você quer espalhar a sua semente, né? Por todo o Brasil, né? Você quer que todas as pessoas tenham acesso ao cordel, não é isso? Ou você pensa que vai ter em uma coisa mais regional? Eu penso assim, né? Quando eu estava lendo, eu falei assim, gente, pô, é muito legal, porque o brasileiro é muito musical, né? O povo brasileiro é um povo muito musical. Né? E, pô, e quando você começa a ler, eu lia cantando, né? Eu lia cantando. Então, ele assim, independente, né, das pessoas não conhecerem, né? Porque muitas pessoas não devem conhecer o cordel, né? Eu conheço muito pouco, né? Conheço de viagem, conheço da feira, porque aqui nós temos muitos nordestinos, né? Eu mesma sou filha de um baiano, né? E nós temos aqui a Feira de São Cristóvão, que é um centro, né? De tradições, e tem repentistas, tem literatura de cordel, né? E eu não vou sempre, mas vou de vez em quando, porque tem os bailes, é super legal, né? E assim, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, pô, seria bacana, né? Porque além de você estudar botânica, você conheceria uma outra coisa, né? De outro lugar do Brasil, que você talvez nunca talvez nem tivesse conhecido se não fosse o Rodrigo com a ideia do cordel de botânica. Mas é essa a ideia ou não? É uma coisa mais regional, sei lá, em cidades onde o cordel onde o cordel ele seja uma referência ou não? Pode ser tanto para o Sudeste, para o Sul? Conta aí. É uma ideia nacional mesmo, uma ideia Brasil. Você falou a questão eu sou baiana, filho nordestino, né? O Brasil é nordestino, né? O Brasil foi descoberto no Nordeste. Ele nasceu no Nordeste. Então o Brasil é nordestino, né? A gente tem que ter isso em mente, né? O pau-brasil era na Mata Atlântica nordestina, que foi tirado, né? O nome do país veio de lá também. Então o Brasil é um país nordestino e tem nordestino para tudo que é canto, né? Aqui no Norte é o que tem aqui, eu estou aqui e vários outros aqui que vieram muito antes também aqui. Né? Nós somos um país rico, a gente tem que pensar nessa unidade também. E o cordel é um símbolo dessa unidade, eu penso assim. Né? Na década de 20, 30, quase 100 anos, né? Ou mais de 100 anos já, quando o Leandro Gomes de Barro cria esse formato do livreto do cordel, esse cordel ele se disseminou pelo país inteiro, né? Então, se você chegar em tempos passados, você vai ver registros do cordel em todo o território nacional, né? Tanto pela migração nordestina, né, entre outros. Eu brinco até com as pessoas, né, que hoje somos novos retirantes, né? Nós viemos para lugares para trabalhar, né? No meu caso, eu sou um retirante atual, né? Mas a gente veio viver também, a mesma ideia, né? A gente veio aqui viver. Então o cordel existe no Brasil, né? Eu tenho um amigo da Universidade Estadual, ele é do curso de Química. Veja que história interessante. Ele é mais velho que eu, ele vai ficar chateado que eu falei. Mas sem falar a idade, não fala, pula essa parte. Mas, por exemplo, o nome dele, Evangelista, é o nome dele, e o da irmã dele, já saudosa, a irmã chamava-se Creusa, né? Evangelista e Creusa são personagens do cordel mais famoso da história, que é o romance do Pavão Misterioso, né? São os personagens principais. E ele é do Mato Grosso, né? Ele é do interior do Mato Grosso. Então, lá tinha cordel. O pai dele sabia da história, tanto é que botou o nome nos filhos, né? Então, é uma coisa muito antiga, né? É centenário o cordel aqui na nossa vida, né? Se a gente for falar de cordel, tem teses, dissertações falando sobre isso também. Então, é um resgate, talvez seja isso, uma releitura para aplicar o cordel, né? Existem também autores que trabalham conteúdos científicos por meio de cordel. É uma coisa que eu acho que sempre existiu, mas eu vejo que de uns
15 anos para cá, uns 20 anos, tem um gás maior, né? O pessoal de exatas trabalha muito, o pessoal de física trabalha muito. Se a gente for procurar rapidamente assim no Google mesmo, a gente vai encontrar cordel para o ensino de física, matemática, o pessoal gosta bastante. Legal. Olha só, Rodrigo, a Renata está perguntando aqui, como atualizar os termos botânicos que estão sempre atualizando? Bom, é uma boa pergunta aí. Né? É uma ótima pergunta essa. Olha, a Renata, né? Para fazer o cordel, né, você vai chegar em momentos aqui que você vai ler quem não é da área da botânica, ou às vezes também quem é da área da botânica não conhece o termo, né? Isso é uma coisa que a morfologia vegetal tem, né? Tem uma infinidade de termos e muitas coisas a gente fica, meu Deus, o que é isso? Tem que procurar, tem que ir num glossário, tem que dar uma pesquisada. Eu sempre aprendo coisas novas aqui, principalmente aqui no Instagram, né? Tem um casal que eu adoro eles. Não sei se você segue, é o Idente Plantas, que é o Amanda e o Wagner. Eu sei quem é, Amanda, eles são Wagner. muito eles vão pro doutorado lá em Recife agora, é muito legal. Eu aprendo muitas coisas com eles, assim, que eu também, na minha vida acadêmica, não peguei aquilo, mas é importante essa conexão, né? Às vezes tem uma coisinha, uma vírgulazinha que a gente não captou lá atrás, então vem buscar. Então, eu acho tão importante isso, a gente estar sempre conectado, sabe? Mas aí, então, essa questão dos termos, né? Então, tanto a mudança dos termos também, como conhecer termos novos ou termos antigos que a gente também não conhecia. Então, às vezes eu olho o livro e digo assim, faltou falar isso aqui. Faltou falar isso aqui. Faltou falar isso aqui. É difícil, né? Porque é difícil você conseguir esgotar. Né? Não, eu achei que você abordou muita coisa. Quando eu olhei, eu pensei, caramba, ele falou disso. Não, você conseguiu contemplar muita coisa. Mas à medida que for mudando, modificando, a gente vai colocando, né? E eu vejo o livro assim, eu comecei a chamar de cordelivro, porque teve um rapaz aqui em Roraima, um estudante de letras, que uma vez fez uma dissertação com meus cordéis, fiquei muito feliz. E aí ele começou a chamar o livro de cordelivro, né? Porque na apresentação aqui do livro, o Rafael, ele fala cordelivro, entre aspas, né? E aí o rapaz começa a falar cordelivro, e eu acabei pegando esse nome. Então, esqueci o que eu ia falar. Você estava falando da mudança, atualização dos nomes, estava nesse papo. Sim, da atualização, né? Então, era só isso mesmo, a questão do cordelivro, né, que ele começou a falar, assim. Mas eu vejo isso, voltei a fala, que é um básico, é um geral, né? É um assim, estou jogando uma isca para você se apaixonar por botânica, de alguma forma, por meio do cordel, né? Porque a gente precisa disso, né? Se apaixonar. Depois que a gente se apaixona, aí já era, Siba, né? Depois, como diz Siba naquela música dele, né? Toda vez que a gente dá um passo, o mundo sai do lugar. Então a gente já está em outro lugar, se transformou, somos botânicos agora de paixão, de missão e por aí vai. Mas essa questão é isso mesmo, só para complementar, eu lembrei de uma coisa que na época da primeira edição, eu conto isso na abertura do livro, da segunda edição, eu conheci esse cordel aqui na noite anterior ao lançamento, que é o cordel do Zé Maria de Fortaleza. Zé Maria é um cantador popular, né? Um poeta popular, um cordelista, que escreve vários temas científicos também em cordel. E aí eu fiz, nossa, já tinha essa ideia, né? Mas aí eu comecei a ler o cordel também depois, né? Aí eu vi, cara, é um pouco diferente dos dois, né? Mas essa é a ideia também, é uma coisa tão ampla, né? Que não dá para esgotar. E aí o Zé Maria aborda coisas, e eu digo na abertura, né, se complementam. Né, a ideia da arte também, como a gente interpreta a arte, né? Como a gente vê as coisas, né? Então, eu acho que é por isso. A gente às vezes aprende uma coisa que outra pessoa aprendeu e pode ter visto a mesma aula do mesmo professor, mas eu não captei aquela mensagem, meu colega do lado captou. E a gente vê isso em todo canto, né? A Rose está falando aqui que bacana você usar letra de músicas no livro. Eu gostei muito também, todos aqueles trechos de músicas, né?
Tem um na segunda edição, na primeira eu coloquei certo, tá? Na segunda saiu errado. Eu falhei nessa revisão aí. Que era no fruto e a semente, eu acho que eu boto uma citação do Gênesis, capítulo 1, versículo 11, tá aqui na primeira edição. E na segunda edição eu coloquei que quem falou isso foi Deus. De certa forma foi Deus mesmo que falou. De certa forma foi ele mesmo que falou, né? Tá lá no Gênesis, porque foi a palavra de Deus aquilo ali. Mas tá bom. Eu vi. Mas foi legal, gostei, achei muito legal. E vem cá, e como é que os alunos, de um modo geral, como é que foi o feedback, né? Os professores, você falou que alguns professores te responderam, né? Te mandaram mensagem elogiando, alguns usaram, né? Já está até dando fruto, o pessoal já está fazendo já de dissertação, de mestrado, olha que legal, né? Mas assim, o que você acha assim? O que você acha assim que o que pode atrair nos alunos? O que esse cordel ele pode trazer para esses alunos? Não sei, além da graduação, né? Para além da graduação, mesmo os alunos eu nem sei mais os termos que usa, porque eu não sou professora, tá? Eu estou antes de segundo grau, de segundo grau. Eu acho que para os jovens também é muito interessante, né? Não sei, eu até a gente estava conversando aqui, a Renata falou assim, porque antigamente a gente gravava aquelas músicas e tal, que eram chatas, que não tinham graça, que não tinha nada, e dessa vez, a botânica com rima, poxa, é muito mais interessante, né, para o aluno, porque é mais estimula, porque a música, né, ela entra muito mais facilmente na nossa... eu, pelo menos para mim, a música é primordial, eu não vivo sem música, né? Então, assim, a música, ela me inspira, me faz até aprender muito mais. E você acha que seria uma possibilidade, seria um gancho para os alunos, até mesmo peraí. Tá. Voltou. Para os alunos mais jovens, de segundo grau, não, porque você ficou meio que... Acho que ficou com a conexão mais ou menos, mas acho que não foi tranquilo. Então, você acha que pode ser interessante para esses alunos também do nível médio, não sei como é que fala, secundário, não sei como é que fala, mas Ensino fundamental, de modo geral, e médio, Ensino fundamental, isso. Até para a educação infantil também, né? Que a gente, quando fez a segunda edição, conversando com o William, né? A gente trocando a ideia, de fazer os desenhos grandes, os desenhos vazados, né? Só com o contorno, que é justamente para atrair a criança, que a gente não tinha ideia de impressão ainda, né? Essa ideia de impressão saiu com o CNPq mandou uma grana agora para a gente vai conseguir imprimir. Então a ideia era que o pai, o adulto imprimir e dá para a criança pintar a planta, né? Se aproximar da planta, de meio ambiente, né? A gente sempre fala assim, leve sua criança para fazer uma trilha, né? Leve para explorar um parque, conhecer as plantas, para desde a infância criar esse aspecto, ou melhor, esse entendimento de meio ambiente, de conservar, de preservar e tudo mais. Então a ideia era justamente essa, né? Se você trabalhar com a criança pintando a planta, pode ser qualquer cor, né? É você passar aquele tempo com a criança, aquela atividade com isso. Então, isso para o ensino infantil a gente pensou, né? Se você for ler o texto, lendo o texto, você vai ver que tem termos que você não vai... Não tem como usar para... se sentir tão bem usando eles, né? Aqui... um tipo de flor, né? Uma hipocrateriforme. Como é que você vai falar hipocrateriforme? Infundibuliforme, né? Então, mas aí passa de idade, é outra faixa etária, né? É outro entendimento. Eu acho que a gente vai ter esses termos só na graduação mesmo. Mas aí você faria também para eles? Você pensa em fazer cordéis adaptados para outros segmentos da educação ou não? Só para a graduação mesmo? Eu tento trabalhar a ideia do cordel não assim pensando que vai ter um público específico. Eu tento pensar o cordel como um público geral, né? Tipo, qualquer cordel que a gente pegar, ele vai ser para o público geral, né? Eu tenho aqui um clássico do Leandro Gomes de Barros, que é a Batalha de Oliveiros com Ferrabras. Então, aí, gente, vocês têm que começar, só um instantinho, vocês têm que começar a anotar aí tudo, porque é a possibilidade que vocês vão ter de conhecer mais, né? Um especialista aqui, um cordelista, um botânico cordelista aqui dando as dicas do que...
Então pronto, aí tinha esse cordel. Como no caso do meu amigo lá, que eu falei do romance do Pavão Misterioso, né? A criança, de tempos passados, ela aprendia a ler usando o cordel. Então ela tinha que ler o cordel inteiro. Entende? Ela aprendia a ler com isso. Não tinha cartilha, tinha cordel para aprender a ler. E aprendendo a ler, ela decorava o texto. Ela tinha um trabalho de decorar esse texto inteiro, porque o pai queria que a criança declamasse para ele. Então você já tinha uma oratória, né? Você era alfabetizado e ainda tinha aula de oratória ainda. Quando chegava uma visita em casa, assim, eu vivi nos anos 80 em Pernambuco, no interior, e eu tenho um irmão gêmeo, né? O Rafael, que escreve a apresentação, ele é meu irmão gêmeo, é o artista da família. Foi ele que me ensinou a fazer cordel, né? Então, tinha muito aquela coisa dos gêmeos, juntos gêmeos, aquela coisa, né? Mas eu não peguei essa fase, tá? Antes disso, tinha o quê? O pai, quando chegava a visita em casa, o pai pegava o filho e falava, declama aquele cordel aqui, fala aquele cordel aqui, para a visita, né? E a criança ia preparada, e ela declamava o cordel inteiro, né? Então, a criança aprendia a ler por isso. Então, se você pensar nessa ideia de leitura, é lá da criança, né? A criança vai ler o cordel. Em alguns momentos é que a gente tem essas palavras difíceis, aquele tipo de coisa. Tem termos que não é do ensino médio, nem do fundamental, mas eu penso sempre na ideia geral, né? O desenho é o anzol para pescar mais gente, né? Para agregar mais gente. Sim. Porque a ideia é sempre de trazer esse entendimento da botânica, da importância do meio ambiente, da importância das plantas, você conhecer as plantas, esse tipo de coisa. A ideia é essa. A ideia geral, né? O objetivo geral. Não tá bom, não? É coisa pra caramba, é muita coisa. Tomara que sempre dê certo. Eu acho, vai com certeza. Eu acho que. Agora, como você consegue, né, trabalhar, doutor, você trabalhou com indígenas, né? Com etnia. Qual etnia mesmo? Aqui foi a etnia Macuxi, que é a principal aqui em Roraima. A etnia Macuxi, lá em Recife, lá na Rural de Pernambuco, a gente trabalhou em Caruaru, numa zona rural, com uma comunidade rural. Plantas medicinais, né? Foi plantas medicinais, e aqui foi mais geral, aqui o conhecimento mais geral. Como é que faz? Eu gosto de falar assim, para mim é tudo a mesma coisa, só que a gente olha de uma perspectiva diferente. São momentos diferentes, né? Aquela ideia da fala do meu avô, da fala do Marco Aurélio lá atrás, né? Tudo é vida. Isso é a nossa vida. A gente está em lugares diferentes, mas para mim tudo está ligado, né? A botânica por meio das pessoas, que é a etnobotânica, que é o conhecimento popular, o conhecimento tradicional, que é cordel. Né? Eu acho que é tudo ligado. E na minha cabeça se funde, na minha cabeça é uma coisa só. Tá? Na minha cabeça é uma coisa só, são pessoas, são plantas, é o ambiente, é a nossa vida, é o nosso mundo, é o nosso meio. Para mim é uma coisa só. Como o meu professor Reinaldo, tá até aqui na live também, foi meu orientador do doutorado, ele fala, né? Tudo é uma questão de escala, né? A gente tá com a escala maior, depois escala o micro, né? É só a questão da gente observar, de como a gente observa, né? Sempre... mas é verdade essa coisa da observação, né? Engraçado, né? A gente às vezes anda no corre-corre da vida, né? Eu moro aqui no Rio, moro perto de uma praça aqui, moro na Tijuca, né? Um bairro do Rio, né? E eu sou, claro, quando eu passo pela praça, eu estou indo fazer alguma coisa, né? E assim, eu não percebo a praça, eu não vejo. Outro dia eu passei assim, gente, eu fui olhar o que tinha na praça, né? Eu pensei, gente, tem isso tudo, eu nunca parei. Não é que eu não tivesse olhado, eu olhei, né? Eu acho, é linda a praça, mas eu não olhei assim no micro, sabe? Eu olhei assim, que linda, essa praça é maravilhosa, poxa, super arborizada, super equilíbrio, né? Mas eu não vi, nem sabia o que tinha. Eu falei assim, gente, que horror, né? A gente às vezes perde esse olhar, né? Do detalhe, né? Que bom que você consegue ter, você consegue guardar todos esses olhares, né?
na mesma caixa aí, legal. Mesma ideia. Essa coisa do detalhe é muito, muito legal, que eu vi o nome da Bia aqui, né? A Bia, a gente se conheceu por causa da live do mês passado, né? A gente falou, trocou uma ideia aqui no Instagram também. Que a Bia e eu temos filhos com autismo, né? E ela falou do caso do filho dela na live, né? Que ele percebia a diferença do tom de verde das plantas. Né? Eu lembro dela falando. Isso é muito legal, isso, né? E isso me inspirou muito, assim. Eu passei uns dias pensando nisso, né? Eu estava lá em Pernambuco e fui no Vale do Catimbau, né? No sertão. Eu vi as fotos, foi lindo lugar, hein? Lindo. Legal. Isso, muito lindo, legal lá. Lindo. E aí eu fiquei pensando vendo as plantas. Eu reencontrei a caatinga, né? Que fazia tempo que eu não estava na caatinga, dentro de uma caatinga, assim, mais de 15 anos. E aí revivi isso, fiquei com essa ideia do filho da Bia na cabeça. E aí até escrevi um textinho lá. Mas é justamente isso, a gente ter a simplicidade de perceber, né? De ver as coisas, de não passar batida, né? E quando a gente fala cegueira vegetal, nossa, aí quando a gente, pensando nisso assim, né? A cegueira vegetal, nossa, a gente ter essa cegueira vegetal é uma falta de senso muito grande, de tato, né, das coisas. A gente passar e não perceber as coisas ao nosso redor. Não é? Né? Que loucura, né? Quer dizer, você vê, mas você não enxergar, né? Você vê, mas não vê. Você está passando. É muito insensível, né? Uma coisa dessa. É uma coisa muito insensível do ser humano deixar isso acontecer, permitir que isso aconteça, né? E não só com as plantas, outras coisas também, pessoas também, né? A gente passa anos convivendo com pessoas, não sabe nem o nome da pessoa, não sabe nem onde a pessoa mora, essa ideia assim também, né? Não, Rodrigo, mas uma coisa que eu sempre faço, eu posso ver a pessoa, posso não ver aquela pessoa nunca mais na minha vida, mas eu não consigo não perguntar o nome da pessoa, que eu acho tão estranho você conversar com uma pessoa e você falar, mesmo que eu nunca mais a veja, mas não, pô, tem que... Eu tenho um ato falho aqui agora. Eu não perguntei o seu nome. A Rita. Você falando comigo? Rita de Cássia. Eu tinha falado com a Renata antes. Não, é verdade, é verdade. Eu me apresentei antes, foi erro meu também. Porque eu me apresentei, mas você não estava. Não, eu vi você, mas depois disse, caramba, porque eu sou meio assim, sabe? Meio atrapalhada, sabe? Eu sou meio muito atrapalhada com tecnologia, aí você sabe. Aí eu comecei a... Eu também não sou muito bom não, viu? Mas estamos indo aqui. Mas é muito legal essa coisa do nome, né? A gente, na primeiro dia de aula, pergunta o nome do aluno, né? Eu tento fazer esse exercício sempre para... Pelo menos no segundo ou terceiro dia de aula já sei o nome de todo mundo, né? Exercício. Você consegue? Você consegue? Eu já fui bom nisso, eu já fui bom. Hoje eu acho que até a terceira eu consigo. Na terceira aula eu consigo. Já fui melhor. Já fui bom nisso. No primeiro dia eu já pegava o nome de todo mundo. Tem pergunta aí? A Renata está perguntando aqui, no programa de TV havia um caçador de cobras... Peraí. Sobre a árvore na África e disse que só estavam ele e a cobra. O doutor, cegueira botânica. É a clássica, né, isso daí. E se você pensar assim, poxa, se fosse eu não sei, né, qual era a árvore também, mas era um baobá, assim, tipo, lá na África, não sei. Não sei, o baobá é uma monstruosidade, né? Pô, não tem como não ver um baobá, né? Cara. Pô, ainda mais baobá, a gente até estava falando hoje sobre baobá, né? Que é uma árvore que tem muita importância, né? Mas engraçado, assim, eu acho que até que na África acho que eles têm uma relação. Nós temos também uma relação muito boa. Não, ele falou que não é o baobá, não. Era uma árvore. Ele não me ligou porque a árvore não era uma árvore importante para ele, né? Para a cultura dele. É porque o documentário era sobre a serpente, não era sobre a... Não, ela falou que era uma árvore muito alta. Pô, mas mesmo assim, né? Uma árvore, o cara nasce, só tem ele a serpente. Não percebeu qual era a árvore. É difícil também identificar a árvore, mas aquela ideia também da cegueira vegetal, né? Não é que você tenha que saber o nome da árvore,
mas que você perceba que ali tem uma árvore. Você perceba, né? Que ela exista. Que ela existe. Não, Sabe isso aí é... Às vezes a gente nem percebe, né? Nem percebe que tem uma árvore ali. Eu estou falando, eu passava aqui, quer dizer, eu via... Não, mas eu percebia, tá? Eu percebi a árvore, eu só não tinha um olhar, assim, de contemplativo, talvez, né? Eu acho que era mais isso. Era aquele olhar da pessoa de cidade que passa, né? A ela, notar que havia outro ser vivo ali. Não, sim, claro, notar a gente, eu noto. Mas deixa eu ver aqui, eu vou olhar aqui, pegar minha cola aqui. Falando em árvore grande aqui, ó, tem uma colega minha lá do Amapá, que é a Uel Campelo, a gente foi contemporâneo lá no mestrado da Rural de Pernambuco em 2004. A Uel, ela é engenheira florestal lá no Amapá e estava naquela missão, acho que tem mais de um ano já, hein, que ela encontrou, dentro do grupo dela, né, aquele angelim enorme, né, o maior registrado no Brasil, a maior árvore registrada no Brasil, se não me engano. Ah, é? Ela falou. Olha lá. Falando em árvore grande, aparece ela aí, ó. Eu lembro da história. Então, são essas histórias que a gente tem que frisar para as pessoas, lembrar para as pessoas não esquecerem também, né? E engraçado que as pessoas vão lembrar porque a árvore era a maior de todas, ótima, é uma história fantástica, né? Eu acho isso fantástico. Mas a gente também lembrar, buscar outros meios da gente falar das plantas também, né? Qual é a menor planta do mundo? Né? Essa coisa toda. Quer dizer, é porque cada um tem um olhar, né? Um gosta da planta para embelezar a sua casa, o outro pelo alimento que pode fornecer, o outro... Enfim, né? Os olhares são sempre diferentes, né? São sempre diferentes. Cada um tem o seu olhar. Eu acho que não é nem que as pessoas sejam cegas necessariamente. Eu acho que é o ângulo que é diferente. Eu penso assim, às vezes, né? Que o ângulo é um pouco diferente de acordo com a pessoa. Não, tem uns que não olham mesmo, tudo bem, tem uns que são cegos mesmo. Mas a gente pensar bem, né? Assim, na nossa atualidade agora, as pessoas são realmente a baobá é a árvore mais longeva do mundo. A Rose falou. Tem uma ideia dessa da importância, né? Como a gente vê as plantas, né? Que até o meu amigo e ex-orientador Reinaldo trabalhou aqui em Boa Vista um tempo atrás, que ele pegou de bairros antigos, né, quintais de bairros antigos, mas ele não fez um trabalho de étnico, ele só fez um trabalho para identificar as espécies, tá? Então ele foi em um bairro muito antigo aqui da cidade e um bairro mais recente, né? E aí começou a ver quais eram as árvores que tinham lá, as plantas que tinham lá, né? No bairro mais antigo tinha árvores frutíferas e de sombra, né? Mangueira e jambo aqui ganhavam de primeira. No bairro mais recente era o jardim gourmet, né? Então você ia ter uma palmeirinha, uma dracena, né? Eu acho que era mais ou menos assim. Plantas mais baixas, né? Então, como a gente vê as plantas, né? Antigamente a gente tinha um pensamento, hoje a gente tem outro pensamento. A forma que a gente escolhe a planta tem a ver com a classe social também, né? Tem várias coisas. Aí veja que não é só planta, né? É questão social, é tudo, é a vida da gente. Social. É aquele bolo que eu falei pra você, tá tudo junto. É o bolo, que é verdade, essa coisa do modismo, né? De escolher determinadas plantas, até mesmo para decoração, para arborização urbana, né? A gente aqui no Rio é uma loucura. A gente aqui, a número 1, que nós fizemos o levantamento aqui, no Rio de Janeiro, é a amendoeira, que é exótica, né? É a número 1. Não é nem uma... Eu fiquei assim, gente, que absurdo, né? E assim, porque talvez por desconhecimento, as pessoas acabam pegando o que já tem um conhecimento de reprodução, né? Essa é mais fácil, dá um efeito tal, né? E não exploram o que nós temos aqui. Inclusive aqui as meninas do Botanicar, né? A gente trabalha com planta de restinga, né? Quer dizer, de um ambiente de restinga, Mata Atlântica, restinga, né? E cada uma trabalhou com um hábito, né, diferente, e a ideia era essa, né, da gente de mudar essa visão, né, de usar as coisas daqui mesmo, né, do local, né,
Pô, a gente vai na praia, tem casuarina pra caramba. Aqui tem muita casuarina, aqui na Barra da Tijuca. A gente fica querendo quase chorar quando vê, né? Mas, enfim, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão de modismo mesmo, né? Não sei. Tem frutíferas também aqui no Rio. Tem frutíferas também, mas são poucas, não são muitas. Não tem muita coisa de... Essa coisa do modismo também é uma coisa só, né? Uma variável só, né? Se a gente for pensar. A gente pode ter várias outras, né? O tamanho do quintal, né? Os terrenos antigos, os quintais eram maiores aqui na cidade. Hoje os quintais são menores. Então você não vai botar uma mangueira no quintal. Então tem várias variáveis aí que a gente pode analisar, mas que as coisas mudam, né? Eu estava até pensando que eu estava tentando fazer os textos com uma publicação, né? E justamente falando, tem muitas plantas que a gente acha até que eu cresci com mangueira no quintal, não na minha casa, mas nos meus amigos, né? E assim, a gente jurava que era, né? Que eram nossas, né? A mangueira é daqui, a banana é daqui, né? Mas agora não existe nem mais isso, né? Porque realmente os quintais eram muito grandes, né? Existiam casas, hoje em dia moramos em prédios, enfim, a coisa muda muito realmente, né? E a gente vai se afastando cada vez mais do contato, né? Com você não, você acha que está bem. Eu não sei, eu não conheço Roraima, eu não sei como é que é. Oi, Raide. Boa Vista aqui para... É uma coisa bem esclarecedora, né? Boa Vista, apesar de estarmos na região amazônica, né? A gente pensa logo na floresta, mas a região nordeste de Roraima... Né? Oi? É uma das mais desmatadas, né? O estado, não? Não. Aqui na região nordeste de Roraima, onde está Boa Vista, é uma região de savana. Parece uma savana, é uma savana, parece um cerrado aqui, um cerrado que você... igual ao Planalto Central. Então... vou para a floresta amazônica, né? Você chega aqui em Roraima, em Boa Vista, melhor dizendo, nessa região nordeste do estado, é uma savana. Então você não vai encontrar floresta, vai encontrar mais para o sul aqui, indo para a área Yanomami também. Você vai encontrar essa região, mas aqui é uma savana, então já é diferente, né? Não é pois assim que você quando tá eu vi, eu nem sabia, mas é natural ou foi É natural, é uma savana aqui, é natural que o William está falando aqui, chama localmente chamado lavrado, né? O lavrado de Roraima. A gente tem esse termo aí, que é um termo de uso... Nem conhecia. Meio pelo local, né? Termo agrícola, né? É agrícola? O campo lavrado, né? Essa ideia. O campo lavrado, A ideia não é diferente em Minas Gerais, eu acho que chama os Campos Gerais, né? Por isso que o nome do estado é Minas Gerais, né? As Minas e os Campos Gerais, né? Eu acho que é isso. E no Cerrado chama Cerrado, né? Aqui localmente chamado lavrado. A Bia está falando aqui, lembro dos planaltos de altitude. Os planaltos eu acho que está se referindo ao escuro das Guianas, né? As serras ali, né? Que eu chamo Planalto das Guianas também, né? Eu acho que é isso, eu não sei também. Não sei. Eu não conheço, eu conheço um pouco. Eu só fui uma vez à região ao norte do Brasil, fui para Manaus, que talvez não seja nem o mais assim. Fiquei na cidade mesmo, né? Não fiquei. Há 30 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Não, eu fui recente, tem uns 3 anos só, acho que não deve ter o melhor, assim. Mas eu fiz aqueles passeios turísticos, né? Mas todos na cidade mesmo, não saí. No Rio Negro ali. Não, fiz, fui naqueles flutuantes, né, que fala, fui no Solimões, fui no Rio Negro, que não fiz, nadei, fiz tudo, né? Tem que ser assim mesmo, passeio tem que ser assim mesmo. Não, eu acho que passeio é assim. Pode falar, pode concluir. Não, pode falar, eu vou trocar o assunto aqui. Troque. Voltar do livro, uma coisa assim do ensino com o livro, né? Uma coisa para eu frisar isso bastante, assim. Que às vezes a pessoa acha que eu vou dar aula com o livro, tá? E a ideia não é essa. A ideia do livro, como o cordel é uma música, é aquela ideia de reforçar o ensino, né? A gente vai ter um professor, o professor vai trabalhar, ó, o Identiplantas aí, entrou aí. Tá falando de vocês aqui, hein?
Aí, então, a ideia do cordel é para vir somar, né? Tipo, fortalecer aquele conhecimento, aquele ensino ali, que é como aquela Sim. ideia do professor de cursinho, não sei se teve, tinha esse aqui lá no Recife, a gente tinha, né? Aquele professor que ao final da aula tocava uma música. Aqui também tinha. Com conteúdo, né? Então, o cordel é uma música, então é mais ou menos nessa ideia, né? De reforçar a aprendizagem, né? Você ter aquele conhecimento. Então, por isso que às vezes eu trabalhava com o aluno para ele interpretar o texto, ver o que é que ele está dizendo aí, né? Então, tem essa ideia, assim, eu tenho por trás dessa ideia do cordel, essa ideia, como eu falei, né? Da leitura, do decorar o texto, da declamação, que é a oratória, mas também essa ideia da interpretação, né? Veja como foi que eu escrevi essa estrofe aqui, o que é que você está entendendo dela aí, né? É uma coisa também de treinar, aí ele vai ver uma palavra, vai lembrar de outra, vai construir conceitos também, né? Fazer o caminho inverso, né? Porque o livro, ele basicamente foi dos slides que eu tinha na aula, né? Peguei uma informação ou outra também que eu já tinha na cabeça e fui somando, né? Tem informações que faltam, reconheço isso e estou aqui para a gente melhorar isso futuramente, na próxima. Mas é uma coisa para reforçar, né? Sempre para ganhar. O cordel é isso. Para somar para somar e somar. Aí fazer o caminho inverso. Já que eu tirei ele da aula, né? Eu fiz a aula pelo livro, né? Os livros que a gente tem. Transformei em cordel, depois eu tento fazer o caminho inverso com o aluno. Veja esse cordel, veja se você está entendendo, né? Interprete isso aqui. Sabe aquela ideia de poesia que a gente vê os sonetos de Shakespeare no filme, né? Aí uma pessoa declama o soneto lá do Shakespeare lá. Aí o outro fala, o que é que ele está querendo dizer, não sei o quê, né? Aí, não, ele disse isso. Você, pô, não disse nada, eu nem percebi isso no verso. Mas é mais ou menos essa ideia, né? Interpretar texto é uma... Eu vi até um meme, né? O que é que falta para o Brasil evoluir, alguma coisa? Interpretação de texto. Eu vi até um meme, acho que foi ontem que eu vi isso. Então a gente precisa muito disso aí, né? Muito. Interpretação de texto. Então, eu acho que dentro da perspectiva do cordel, não só o cordel de botânica, mas como qualquer outro cordel. Como cordel. Tem como literatura, né? Uma máquina na mão que você pode usá-la de diversas formas e sempre de formas seguras para reforçar a aprendizagem, né? Eu acho que é fantástico. Eu vejo o cordel como uma coisa fantástica, né? É uma coisa que eu conheço desde a minha infância. Eu tenho 39 anos, então se eu estiver errado, para desconstruir isso em mim vai ser difícil. Nossa, você é jovem pra caramba, já fez coisa dessa, hein, Rodrigo? Parabéns, tô tentando, muito legal. Tô tentando, obrigado. Muito legal, muito legal. Eu achei muito legal, sério mesmo, assim, eu fiquei muito emocionada. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei super emocionada. Eu achei bonito, legal. Sabe? Eu achei muito criativo e achei muito... Se eu fosse professora, eu usaria. Porque de faculdade, né, de graduação eu usaria, porque é muito legal. Eu acho que é uma maneira diferente de você apresentar os termos, né, botânica. Às vezes eles são meio... Porque assim, nem todo mundo da graduação vai seguir a botânica, né? Eu acho que seria até um estímulo, né? De repente você vai conseguir muito mais botânicos assim, né? Somos seres iluminados, né? Os botânicos são seres iluminados, né? Aquela que a peneira foi fina mesmo e você sobrou na botânica. Não é fácil. Exatamente. Nem que seja no final, ali no finalzinho assim, da graduação, no meu caso foi assim, foi no final, já saindo, eu pulei na botânica, não resisti. Se apaixonou, chegou no caminho certo. Só para frisar também, eu acho que alguém botou aqui, falta 5 minutos, vai acabar. Falta 5 minutos, vai acabar para fechar, para não acabar assim do nada, né? Só para, na Universidade Federal de Pernambuco, no campus Vitória de Santo Antão, que é a minha cidade que eu nasci, já contei lá no início, né? Tem o professor Augusto lá, o professor Augusto da Botânica, a gente trabalhou via online aqui, né? Web.
E ele trabalhou com os alunos dele. Os alunos produziram cordéis de evolução das plantas, né, dos grupos. Caraca! Esse semestre eu acompanhei, fiz live com os alunos, foi muito legal. Olha, e o sotaque dos meninos, né, aqui em Roraima, vendo aquele sotaque bonito, lindo, foi fantástico. Bonito, né? Carregado bonito. Foi emocionante para mim. Ah, imagino, pô, imagino. Poxa, Rodrigo, acho que a gente vai ter que acabar, né? Porque senão a gente vai acabar assim do nada, né? Para não ficar feio, né? Então, acho que a gente vai... Olha, eu adorei, sabe? Adorei. Foi muito legal o papo. Acho que as pessoas também devem ter gostado, porque você é super... Tomara, hein? Pô, super simpático, falante. Adorei. E acho que, pô, boa sorte. E vou perguntar para minha amiga, que é professora, ela dá aula ela forma professores. Né? Eu acho que é interessante, de repente, eu perguntar para ela o que ela achou do cordel de botânica, do ensino de botânica, e aí eu falo para você depois. Eu acho que vai ser legal. Tá, né? Legal. Eu ia perguntar até antes da live, mas eu fiquei tão enrolada hoje que eu não conseguia. Mas eu vou... E como a gente pode adquirir o livro? É verdade, eu ia te perguntar isso. Você vai comercializar... Não, esse livro que está sendo impresso, a gente vai distribuir. Eu vou fazer uma divulgação aqui, eu e o William, né? Ele em PDF, eu botei no ResearchGate para ficar mais fácil das pessoas acessarem, né? Então é só botar meu nome lá, Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira, ou botar Cordel de Botânica no Google mesmo, vai aparecer. Aí é só baixar. Olha, isso aqui do Botanicar já temos o seu. Aliás, eu tenho dois, porque minha amiga mandou, eu já tinha salvado. Salvei antes e daqui a pouco eu salvei de novo para dar outra lida, né? Porque não, tem que ler de novo. Mas, por favor, façam críticas e me mandem as críticas. Ó, tá errado aqui, ajeita aí. Tamo aí. Eu vou olhar, mas eu não consegui nem... Porque eu sou assim, quando eu vejo... Eu achei tão legal que eu não consegui... Gente, ele conseguiu rimar com isso, que eu nunca conseguiria na minha vida. Poxa, você é muito bom de rima, como disse, foi seu irmão que disse, né? Que você é bom na rima, não foi ele? Acho que foi ele. Não, é ele que me ensinou a fazer, né? Foi nessa. A gente foi... É na luta, né? O cordel também requer um pouco da gente. A gente vai treinando a cada dia. É assim mesmo, é um exercício. Tá? Eu que agradeço a Botanicar, tá? Poxa, obrigada mesmo. Foi muito legal. Poxa, as postagens são também fantásticas também. Obrigada. Desde plantas ali, ó, Wagner e Amanda, vocês são show. Eles são muito legais também, eles também são muito divertidos, né? Eles apresentam o que é um assunto também difícil, né? Se você for muito, né, muito sério, eles têm uma coisa muito legal, eu gosto muito. Também, acho fantástico. Então, brigadão. Viu? Olha... Um abraço, valeu mesmo, boa sorte aí com o seu cordel, que ele encante... Valeu, obrigado. Que ele traga rima e botânica e alegria para todos os lugares do Brasil, que eu acho que o pessoal vai sair ganhando, eu acho. Vamos nessa, estamos juntos aí. E vamos se falar mais, conectar, trocar ideias aí. Tá bom. Obrigadão mesmo. Quando estiver aqui no Rio, pode passar aqui que eu te apresento o Rio. Tá, beleza. Se você não conhece, tá bom? Valeu. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau. Valeu. E eu não sei como é que faz. Ai, socorro.